sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o Zequinha. Estamos aqui hoje novamente com Guilherme Palazzo, o cara aqui das viagens. Guilherme, existem várias maneiras de fazer uma viagem de moto. Você pode escolher. Você é um cara estrategista. Conta para nós para fazer uma viagem legal, aquela que você vai lembrar pro resto da vida. Obrigado, Zequinha, pelo espaço, a todos aí, a equipe, fantástico. Bom, existem duas maneiras de viajar. Uma, aquela viagem que você sai que é meio sem rumo, você não sabe para onde você vai, que muita gente é adepta a fazer uma viagem desse tipo. Eu, Guilherme, prefiro usar um pouquinho mais de estratégia, como você disse. Eu sou formado em administração de empresas, então eu entendo uma viagem como um projeto, como um começo, meio e fim. Então eu planejo muito bem isso numa planilha em Excel, coloco lá todas as informações, para onde que eu vou, então, para onde que como que eu penso, qual que é o meu destino final, o que eu quero fazer nessa viagem. Aí a partir desse momento eu vou começando a definir por onde eu vou passar na viagem. Então, por exemplo, para uma viagem para o sul do país, preciso saber como é que é a temperatura, como é que tá, se vai chover, se não vai, preciso levar capa de chuva, preciso levar uma segunda pele para poder aguentar o frio ou não. Então são variáveis que você tem que ter uma ideia de como vai estar a temperatura. Então você tem que estar com isso, a capa de chuva tem que fazer parte da sua bagagem. Qual estação do ano que eu estou viajando? Eu estou viajando mais naquela época de janeiro, fevereiro, que chove muito. Eu estou viajando mais na época da seca. Então eu tenho que ter essa ideia, eu penso dessa forma para planejar uma viagem. Eu já fiz uma viagem para a Bahia com um planejamento que eu achava que era excelente e a viagem foi um fiasco. Foi muito ruim, a gente teve que voltar, estava eu e mais um parceiro. Então tivemos que voltar por falta de planejamento e por falta de experiência nossa. Acho que esses dois fatores foram que fez a viagem ser um fracasso. Para a minha última viagem que eu fiz agora, eu monto uma planilha. Não que a planilha tem que ser engessada. Então eu deixo com 1, 2 dias. Às vezes, putz, eu gostei dessa cidade, quero ficar mais um dia, por que não? Ou alguém da cidade me disse, olha, tem um roteiro muito legal para você fazer, por que não? Então eu deixo 1, 2 dias de folga na viagem. Então, quantos dias eu tenho para planejar? Quantos dias eu tenho para viajar? 10 dias. Então eu monto uma viagem com 8. Eu costumo não reservar, eu sei aonde mais ou menos eu vou dormir. Então eu entro, nessa planilha também eu coloco os hotéis da cidade, algo nesse sentido, mas eu não reservo nada. Porque numa dessa eu posso querer ficar numa cidade, numa outra, e eu não deixo a viagem tão engessada. Então eu tenho que minimizar os riscos, né? Então, por exemplo, saber se eu estou viajando em grupo, isso tem que ser comunicado para todo mundo. Tem que juntar todo mundo numa sala e falar, olha pessoal, o primeiro dia é isso, o segundo dia é isso. Alguém tem uma sugestão? Todo mundo tem que estar muito consciente daquela viagem, de como vai ser, quantos quilômetros vai rodar. Porque numa dessa alguém pode falar assim, não quero, ou pode sugerir uma outra ideia. Então se você está viajando sozinho, você tem mais autonomia, você para o que você quer. Eu tenho um amigo meu que brinca, cara, você para tirar foto até da borboleta na estrada. Eu gosto, é meu jeito de viajar. Eu gosto a hora que uma baita paisagem, eu diminuo a velocidade, vou curtindo o passeio. É meu jeito de viajar, mas tem meu amigo que gosta de acelerar e chegar no destino logo. Não é meu estilo, mas é assim que eu viajo. Então, comunicar às pessoas de quem está viajando como que vai ser a viagem, ter mais ou menos um roteiro em mente, saber mais ou menos como estará a temperatura, né? Como é que tá, se vai chover, se não vai. E sempre, Zeca, sempre usando os equipamentos de proteção, luva, jaqueta, calça, bota, sempre pensando na segurança. Segurança sempre em primeiro lugar, fazendo uma revisão da moto antes de pegar a estrada, independente de quantos quilômetros você vai pegar. Eu acho que viajar de moto é fantástico, mas a sua cabeça tem que estar na viagem. Não tem que estar num barulho estranho que a moto está fazendo, não tem que estar em alguma outra coisa que vai te atormentando na viagem. Perfeito. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Viajar de moto é espetacular, é fantástico, mas mantendo a segurança, né? Mantendo as devidas precauções para ter uma viagem com sucesso. Então eu planejo dessa forma, coloco lá, monto um roteiro, os dias, quantos quilômetros eu vou rodar no dia, os hotéis que tem disponíveis naquele roteiro, os pontos turísticos que eu quero parar. Por exemplo, nessa viagem que eu fiz agora para Canastra, tinha um ponto turístico que eu queria muito visitar, só que ele abria da meio-dia às 4 horas da tarde. Então eu tive que encaixar aquele ponto turístico naquele horário. Se eu não tivesse feito esse planejamento antes, eu poderia passar por lá de manhã. Ia perder. Então, isso tem um sucesso da viagem, cara, que é assim...
Eu fiz uma viagem de 1.800 quilômetros agora, sem susto, segui mais ou menos o planejamento, porque eu parei numa cidade que eu queria parar, que eu gostei e continuei a viagem, e saiu tudo muito próximo daquele script que eu fiz antes de viajar. Então é essa a forma que eu viajo, né? Para o pessoal aí, a gente vai disponibilizar a planilha que eu uso, posso disponibilizar, né? Acessar lá no YouTube, vai estar a planilha lá para você baixar. Essa é a planilha que eu uso, serve para viagem dentro do país, serve para viagem fora do país, tem umas tabelinhas de cotação de dólar, de euro, se alguém quiser também. Então, é uma planilha bem completa que me atende perfeitamente, mas fica aí, se o pessoal quiser customizar a planilha, fica à vontade, né? Uma outra coisa importante, esqueci de comentar, a autonomia da moto. Você tem que conhecer a autonomia da moto, né? Por exemplo, eu tinha uma Shadow que a cada 200 quilômetros eu tinha que parar para abastecer. Voltando para cá, para Canastra, eu rodei 150, cento e poucos quilômetros sem encontrar um posto. Então, numa dessa, se eu não tivesse com um galão reserva de gasolina, se eu tivesse de Shadow, não dava para ir. Ou ia ficar muito em cima, né? Então, tem que conhecer a autonomia da moto, tem que saber, você tem que ter uma relação muito próxima com a moto e, né, às vezes você percebe algum barulhinho que tá estranho. No dia, sempre quando eu chego num hotel, o que eu faço, né? Chego numa cidade, rodo a cidade, paro no hotel, lubrifico a corrente, se for necessário, deixo o tanque cheio e calibro o pneu. Isso que eu faço sempre. No dia seguinte eu estou pronto para sair. Então é isso que eu faço. A cada 400 km mais ou menos eu lubrifico a corrente e segue viagem. Se pegar muito estrada de terra, eu limpo um pouco antes. Se pegar um pouco de chuva também, eu lubrifico um pouco antes. E vamos embora, vamos seguir viagem. O importante é viajar, o importante é estar na estrada. Guilherme, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de vir até aqui e estar apresentando e mostrando para a galera toda a sua experiência, toda a sua vivência que você tem nas viagens com duas rodas. Deixa o seu endereço. Para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais do que eu faço, Viajando na Garupa, só procurar nas redes sociais, aqui no próprio YouTube, Instagram, Facebook, estamos em todas as redes sociais. Lá tem muitas dicas, review de produtos, passeios bate e volta de um pouco mais de 2, 3 dias, de uma semana. Tem várias dicas lá. Espero que o pessoal goste. Com certeza. Eu só acessa lá. Esse foi mais um bate-papo com o Zequinha. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.